Olá, alunos! Vamos falar aqui agora, a respeito das unidades de medida, certo? A primeira unidade de medida que nós vamos tratar aqui, tá, pessoal, são as medidas de comprimento, certo? Em algumas situações, tá, pessoal, essas medidas de comprimento, a gente também costuma muito falar assim, ó, medidas lineares, certo? Medidas lineares. Bom, pessoal, só que a palavra linear, ela vai representar para a gente a palavra reta, certo? Então, se você ver aí, em algum livro, medidas lineares, significa a seguinte situação: eu estou fazendo uma medida em linha reta. Mas nós sabemos, tá, pessoal, que nem toda medida ela é feita em linha reta, né? Eu posso fazer a medida dessa curva, eu posso ter a medida de uma circunferência, né? A medida de uma elipse e assim por diante. Então, nem toda medida ela é feita em linha reta, mas nós podemos retificar, uma circunferência. Por exemplo, eu posso pegar aqui, fazer um corte nessa circunferência, e eu posso pegar toda essa parte aqui, e esticar essa parte, e colocar ela em linha reta, certo? E aí eu posso fazer a medida, então, dessa circunferência em linha reta. Mas o ideal mesmo, tá, pessoal, a gente chamar isso aqui, tá, de medidas de comprimento. Em alguns casos, alguns autores colocam ainda medidas lineares, o que não está totalmente errado, mas só feita essa observação, beleza? Bom, galera, quando eu falo das medidas de comprimento, nós vamos trabalhar com a unidade padrão, certo? E a unidade padrão para a gente aqui, tá, galera, vai ser o nosso metro, tudo bem? Bom, o metro, tá, pessoal, ele é representado pela letra minúscula m. Então, se nós vermos essa situação aqui, tá, galera, olha, 5m, o que que isso significa? Significa que eu tenho 5 metros. Se eu vejo assim, ó, 1m, o que que esse m significa? 1 metro, beleza? Muito bem, pessoal. A partir do metro, tá, pessoal, nós vamos ter múltiplos e submúltiplos do metro, certo? O que são os múltiplos? Pessoal, os múltiplos do metro são valores maiores do que o metro. Então, pessoal, eu vou ter ali, ó, o múltiplo quilômetro, que nós vamos representar pelo km. Nós vamos ter o múltiplo hectômetro, tá, pessoal, que vai ser representado pelo hm. E nós vamos ter o múltiplo decâmetro, que vai ser representado pelo DAM, o DAM, certo? Então, nós temos 3 múltiplos para o metro, tá, pessoal? Existem outros, óbvio, mas aqui para a matemática, para o nosso conceito principal, básico, basta a gente pensar nesses 3, tá, pessoal? Que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certinho? E nós vamos ter aqui, tá, pessoal, 3 submúltiplos. Pessoal, submúltiplos são valores menores do que o metro, certo? E aí nós vamos ter aqui 3 principais submúltiplos, tá, galera? Que é o decímetro, que vai ser representado pelo dm. Nós vamos ter o centímetro, tá, pessoal? Que vai ser representado pelo cm. E nós vamos ter o milímetro, que vai ser representado pelo mm, certinho? Bom, pessoal, além desses 3, existem vários outros aqui que são menores do que o nosso milímetro e tudo mais, Mas esse aqui já é mais importante lá para a física, pessoal? Onde lá você vai trabalhar com valores menores, A química, a física, tá? Você vai ter que trabalhar com valores menores. Aqui para matemática, basta a gente trabalhar com esses 3 múltiplos e com esses 3 submúltiplos, beleza? Bom, pessoal, percebam o seguinte, tá? Que quando você tem aqui, ó, 1 quilômetro, é a mesma coisa que você ter, então, aqui, ó, 10.000 metros, beleza? Aliás, 10.000 não, desculpa, 1.000 metros. Quando você tem 1 hectômetro, tá, pessoal? É a mesma coisa que você ter 100 metros. E quando você tem 1 decâmetro, tá, pessoal? É a mesma coisa que você ter 10 metros. Bom, observem os submúltiplos, tá, pessoal? Se você tiver 1 metro, isso representa, a mesma coisa que você tivesse ali, ó, 10 decímetros. Se você tiver 1 metro, isso é a mesma coisa que você ter 100 centímetros. E você ter 1 metro é a mesma coisa que você ter, então, pessoal, 1.000 milímetros, tudo bem? Bom, galera, então tá aí, os múltiplos e os submúltiplos dos metros, E o quanto cada um aqui, a gente pode fazer uma conversão em metros, certo? Muito bem. E já falando em conversão, tá, pessoal? Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de unidades de medidas é a gente saber fazer a conversão entre as unidades de medida. E vejam aqui, pessoal, que eu destaco para a gente a conversão de medidas de comprimento. Pessoal, é muito importante a gente saber fazer conversões de medidas de comprimento. Por quê? Porque às vezes você está lá numa determinada situação em que a informação está sendo dada em metros. Mas para você desenvolver o cálculo ou para você chegar na resposta final, você precisa daquela informação em centímetros, ou talvez em quilômetros, ou talvez em decímetros, Isso vai acontecer muito. Então é muito importante a gente poder saber fazer essas conversões, pessoal, de medidas de comprimento, certinho? Algo que é interessante a gente saber aqui, tá, pessoal, é o seguinte.
cada unidade de comprimento ela é 10 vezes maior que a unidade, né, imediatamente anterior, certinho? E que a mudança de unidade, pessoal, se faz com o deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda. Muito bem. Bom, pessoal, em alguns livros, tá, vocês vão encontrar a seguinte situação, certo? Eles colocam lá pra gente assim, ó, as unidades de medida quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. A gente coloca nesta ordem, certo? E para fazer a conversão entre unidade medida e outra, né, o livro explica da seguinte maneira pra gente, tá? Se você quer converter do milímetro, por exemplo, para o centímetro, basta você multiplicar por 10. Por quê, pessoal? Porque eu sei que o centímetro é 10 vezes maior, tá, pessoal, do que o milímetro. Veja bem, ó, cada unidade de comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente anterior, certinho? Então vejam, pessoal, que eu sei que para converter então milímetros em centímetros, basta eu multiplicar por 10. Se eu quero converter os centímetros em decímetros, tá, pessoal, basta eu também multiplicar por 10. Se eu quero converter decímetros em metros, basta eu multiplicar por 10. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui você sempre vai fazendo multiplicações. E para você converter quilômetros em hectômetros, ao invés de multiplicar, então, você divide por 10. Se você quer converter um hectômetro, tá, pessoal, em decâmetro, você vai dividir por 10. Se você quer converter decâmetro em metro, você vai dividir ali por 10. E assim por diante, tá, pessoal? Então, se você precisa fazer essas conversões, você vai multiplicar por 10 ou você vai dividir por 10. Mas, particularmente, pessoal, eu não gosto muito dessa ideia, tá? Pessoal, por que eu não gosto? Porque esse multiplicar por 10 ou dividir por 10 é em relação a uma medida e a que vem imediatamente anterior, né, ou posterior. Né? No caso aqui, né, por exemplo, quilômetros e hectômetros, metros e decímetros, certo? Agora veja bem, pessoal, que nem toda conversão ela vai ser feita com duas unidades de medidas que são vizinhas uma da outra. Por exemplo, eu posso pedir para você converter aqui, ó, os centímetros para quê? Para quilômetros. Eu posso pedir para você converter o hectômetro, né, para milímetro, certinho? Aqui. E aí vejam que só multiplicar por 10 ou só dividir por 10, pessoal, não vai ser o suficiente para a gente, certo? Então, eu não gosto muito dessa ideia, tá, pessoal? De falar, é só multiplicar por 10 ou dividir por 10, tá bom? Porque se as unidades medidas elas não forem vizinhas, certo? Essa multiplicação ela não vai ser por 10 ou a divisão não vai ser por 10 também, certinho? Muito bem. No próximo vídeo nós vamos ver então como fazer essas conversões de unidade de medida, tá, pessoal? Utilizando aqui, ó, a nossa tabelinha, certo? Que é essa daqui, beleza?